Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de microeconomia. Eu sou a professora Clévia França, sou economista, mestre em economia e sou doutoranda na área de educação financeira. É um prazer estar aqui com vocês iniciando essa disciplina, que é uma disciplina extremamente interessante e importante para todos os tipos de gestores, uma vez que ela vai auxiliar na tomada de decisão. Decisão essa que levará você a tomar a melhor decisão, aquela que maximiza o retorno, maximiza o lucro de todo o negócio. Mas a nossa disciplina, ela começa com uma situação, um problema que fala de escassez. E eu quero trazer a você esse princípio, por isso que o tema da nossa aula de hoje é princípios de economia. Nós estaremos trabalhando aqui. Inicialmente, vamos entender de onde surgiu a economia, essa ciência social que é tão útil para o mundo inteiro. E diante do que nós estamos atravessando, diante de toda essa crise, diante de toda essa pandemia, quando nós falamos em economia ou em uma ciência social que ajuda a direcionar a tomada de decisão, é algo extremamente importante. Então, vamos verificar do que se trata essa primeira unidade do nosso estudo. Nós vamos começar aqui com a unidade 1, onde a ideia é que você compreenda a partir de conteúdo chamado de microeconômicos, e aí eu já quero chamar a sua atenção, e dizer que quando eu falo de conteúdos microeconômicos, eu estou falando do consumidor, que somos nós, certo? Sou eu e você. E eu estou falando também da empresa, que pode ser a empresa que você trabalha ou a sua empresa. O motivo pelo qual pessoas, empresas e os governos passam pelos problemas econômicos fundamentais. Portanto, a ideia da nossa aula de hoje é trabalhar os princípios de economia. Você já ouviu falar de onde surgiu esse termo economia? Esse termo é interessante, tem uma história muito interessante, porque a economia, ela surgiu lá na Grécia, certo? Então, eu vou, assim, contar uma história para vocês, resumidamente, para que você entenda por que surgiu esse termo economia. Diz a história que os gregos, eles recebiam uma determinada renda, isso há muito tempo atrás, é datado na história, recebiam uma determinada renda e eles deveriam utilizar essa renda da melhor maneira possível, de forma com que eles chegassem ao final de um determinado período e cumprissem com suas obrigações e, quem sabe, até sobraria um pouco dessa renda. Porém, algum problema estava acontecendo ali, porque os gregos não conseguiam chegar ao final de um determinado período, vamos colocar aí como exemplo 30 dias, um mês, tendo ainda renda. Eles gastavam muito mais do que ganhavam. Na época não haviam economistas, não com essa nomenclatura, mas haviam matemáticos, haviam filósofos, cientistas, pesquisadores, que começaram a observar aquela cena e pensar o seguinte: nós precisamos criar uma situação para ensinar esses gregos a utilizarem essa renda com parcimônia, com responsabilidade e, ao final de um determinado período, consigam administrar as suas finanças. E foi por meio de muitos estudos que eles chegaram a dois termos, oikos e nomos, dois termos gregos que significa casa e norma, norma da casa ou lei da casa. E a partir daí foram colocados esses termos para os gregos e eles começaram a pensar em diversas formas de conduzir aí a sua família, de conduzir as suas finanças. Portanto, o termo economia é advindo dessas duas palavras gregas, oikos e nomos, lei da casa ou norma da casa. Contextualizando aqui para vocês, por onde é que nós precisamos saber? O que você vai estudar nessa aula? Nessa aula você vai estudar quais são os problemas centrais da economia. E aí é até interessante, porque se eu perguntasse para você agora, quais são os problemas da economia? Com certeza nós teríamos uma lista gigante aqui de problemas econômicos.
certo? Alguns falariam problemas políticos, outros problemas porque falta recurso para comprar vacina, falta matéria-prima para vacina. Enfim, nós teríamos uma série de problemas, mas a economia, desde quando ela existe, ela já vai datando problemas econômicos e nós vamos tratar desses problemas econômicos. Olha o que mais nós vamos tratar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre o problema da escassez. E aí eu já adianto para você que a escassez ela é o objeto da economia. E é interessante porque aqui quando nós falamos os objetos de estudo da economia, nós vamos puxando esse termo escassez para cá. Por quê? Porque quando falamos de escassez, nós não falamos só de escassez de recursos naturais. Não, nós estamos falando de escassez de mão de obra, que é o trabalho, de escassez de capital, de escassez de tecnologia. Então, são vários os fatores de produção que são escassos e, por isso, causam essa ideia da economia para tentar resolver 100%, não vai conseguir, mas pelo menos amenizar a situação. Veremos ainda a economia de mercado e o Estado. Como que funciona essa economia? E para iniciar, eu quero trazer a você o nosso estudo de caso, que é a nossa situação geradora de aprendizagem. Trata-se de uma usina que traz por nome, aí a sua nomenclatura é usina Melaço, mas essa usina está enfrentando um problema que você vai acompanhar comigo. O que ela produz? A usina Melaço, ela produz açúcar e etanol. Então, veja bem, o seu produto in natura, a sua matéria-prima é a cana-de-açúcar, certo? Só que, o que eles estão produzindo? Açúcar e etanol. Então, eles estão direcionando essa matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, para a produção de açúcar e etanol. Mas a proprietária da usina está enfrentando um problema, e é um problema sério, e não é um problema que ela consegue dominar, porque é um problema natural. Então, ela está enfrentando o problema da escassez de chuvas. E por conta deste problema, surgem o que nós chamamos de problemas econômicos fundamentais, que são eles: o que produzir, como produzir, quanto será produzido e para quem a empresa irá produzir. Então, veja bem o que nós estamos falando aqui. Trata-se de uma usina, certo? Então, é a usina Melaço. E a proprietária está enfrentando um problema que já fugiu do seu controle, que é a questão da escassez de chuvas. Então, ela não está lidando ali com um problema de escassez de matéria-prima, talvez, porque ela não tem capital, ou de tecnologia. Não, não é esse o problema. O problema dela é a escassez de chuvas. E nós sabemos que a chuva é necessária para que o produto que ela administra, que é a cana-de-açúcar, cresça e apareça. Então, ela tem aí um problema. Para tentar auxiliar, nós vamos trabalhar agora com a cadeia produtiva e os fatores de produção. Veja bem, nós vamos trabalhar agora com cadeia produtiva e fatores de produção. E você sabe o que é uma cadeia produtiva? O que é uma cadeia produtiva? Se nós pegarmos um exemplo, vamos colocar aqui uma fábrica de estofados de couro. Para que este estofado chegue na condição de produto final, que é o sofá, que é o estofado, o que ele precisa? Passar por uma cadeia produtiva. Então, se ele utiliza ali o couro, por exemplo, advindo do boi, ok? Então, o que vai acontecer? Então, esse boi, ele vai ser alimentado, ele vai ser um bezerro, ele vai crescer, ele vai ser abatido, vai ser retirado o couro, até que chegue lá na fábrica do estofado, onde será utilizada a madeira, a espuma, a mão de obra, o equipamento, e tudo isso se transforma em um estofado de couro. Então, olha só a cadeia produtiva que nós falamos aqui. E para que isso aconteça, é necessário que existam e que estejam presentes os chamados
fatores de produção. Olha aqui a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, certo? Então, você observa aqui na imagem que nessa cadeia produtiva, o que nós temos aqui? Primeiramente, né, a primeira imagem, nós conseguimos observar o quê? A plantação da cana-de-açúcar. Então, aqui está acontecendo a plantação da matéria-prima que será utilizada nessa cadeia produtiva, ou seja, nessa usina para a produção do etanol e do açúcar. Então, essa é a cadeia produtiva. Primeiro se planta, colhe, depois essa cana-de-açúcar ela é transformada, uma parte certamente ela vai para a produção do etanol e a outra parte vai para a produção do quê? Do açúcar. Então, nós conseguimos, a partir daí, conhecer a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Mas você entende que para que toda essa cadeia produtiva aconteça, o que é necessário ali? Na figura, nós vimos ali os agricultores, né? Eles estão trabalhando, certamente na colheita haverá equipamentos, máquinas agrícolas, implementos, certamente utilizaram também para o plantio. Então, nós temos aí uma série de situações. Nós vimos o que mais que precisa? Precisa do capital. Sem o capital, não é possível contratar mão de obra, pagar pelos equipamentos. Então, é necessário que haja mão de obra. É necessário que haja o quê? A terra. Olha a terra onde está plantada essa cana-de-açúcar. Essa terra é onde vai ser feito todo o plantio. É necessário também. Então, é necessário, só nessa figura nós conseguimos ver a necessidade, né? Olha só, da mão de obra, a necessidade da terra, a necessidade da tecnologia para que toda a produção acontecesse. E a isso, o que nós chamamos dessa necessidade, dessa situação toda, nós chamamos do quê? Fatores de produção. Quais são os fatores de produção que nós temos? Primeiro, a terra. Este é um recurso natural e por meio dela obtemos todos os recursos naturais necessários para a cadeia produtiva. Também se refere ao local utilizado para a produção de um bem ou serviço. Então, que fique claro, porque quando se fala terra, a impressão que eu tenho é que eu estou falando de um fator de produção que é utilizado só na agricultura e não é real. A terra, ela representa o local onde estão as grandes edificações, as grandes indústrias, onde está localizado o comércio, tudo isso faz parte da terra. Vamos ver o próximo fator de produção: trabalho. O trabalho é todo esforço físico e intelectual que o trabalhador emprega para a realização do processo produtivo, quer seja de forma operacional ou decorrente de algum estudo. Então, o trabalho, ele é o esforço físico e intelectual. Nós vimos na figura o trabalhador rural ali, colocando todo o seu esforço físico. Mas ao lado nós vimos uma indústria, uma usina, onde precisa também do quê? De uma força intelectual para que seja operada aquelas máquinas, até mesmo quem desenvolveu todo o equipamento utilizado na indústria. E o último fator de capital que nós temos, aliás, fator de produção, é o capital. Este consiste nas máquinas e equipamentos destinados ao processo produtivo, que transformam o recurso natural, com o apoio do trabalho, em um bem ou serviço que será ofertado à sociedade. Eu sempre digo o seguinte, você tem que ter aí a ideia e diferenciar os bens. Eu tenho bem de consumo, bem intermediário e bem de capital. E você sabe qual é a diferença entre esses três tipos de bens? O bem de capital são as máquinas. O bem intermediário é a matéria-prima e o bem de consumo é quando ele chega até você. Vamos a um exemplo? Vamos pegar aqui o exemplo de uma calça jeans. A calça jeans é o bem de consumo, porque ela já chegou até eu e você enquanto consumidor. O tecido, a linha e tudo que será utilizado nessa calça jeans, o zíper
E tudo mais, isso são bens intermediários, porque é a matéria-prima utilizada na fabricação. E o bem de capital é a máquina que costurou essa calça. Normalmente, quando nós falamos em bens de capital, nós estamos falando em bens que são utilizados na fabricação de outros bens. No caso da calça jeans, seria exatamente as máquinas de costura. Feito e analisado os fatores de produção, nós vamos agora analisar os problemas centrais da economia. É aqui que eu quero que você fique bem atento. Por quê? Porque quando nós falamos nos problemas centrais da economia, não significa necessariamente que são só os problemas que eu vou falar. Mas estes problemas, por meio deles, os outros vão chegando. Então, eu sei que estes problemas que nós vamos comentar agora, eles dão início a toda a cadeia de problemas que nós estamos acompanhando nos jornais, que nós estamos assistindo, que nós estamos lendo, que nós estamos acompanhando no dia a dia. Então, os problemas econômicos fundamentais, eles existem desde que estava lá na Grécia e a economia, né, o termo oikos nomos, passaram a existir. E é isso que nós vamos falar agora. Problemas econômicos fundamentais. O que a sociedade tem interesse de comprar e quais os produtos e serviços que deverão ser produzidos para essa sociedade? Olha lá novamente. O que a sociedade tem interesse de comprar e quais os produtos e serviços que deverão ser produzidos para essa sociedade? Então, o foco aqui está onde? O foco está justamente nas necessidades. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pergunta. O que a sociedade tem interesse de comprar? Né? Hoje, o que a sociedade tem interesse de comprar? Se eu fizesse essa pergunta para você hoje, para você colocar aí no chat, responda para mim. O que é necessidade hoje? Qual é a necessidade hoje da sociedade comprar? Com certeza você diria vacina, não é isso? Hoje, como nunca se ouve, né? Aí eu estou falando na história mundial, já passamos por outros momentos de pandemia, numa parte do mundo, na outra parte do mundo, mas agora é no mundo todo. Então, hoje, a necessidade da sociedade que nós estamos acompanhando é o quê? Né? Vacina, respiradores, oxímetros, todos os produtos médicos, oxigênio, não é isso que nós estamos vendo hoje? Né? O Brasil aí passando por uma situação terrível de falta de leito, falta de hospitais. Então, hoje, o foco das necessidades seria o quê? Seria a área médica, com certeza. Por quê? Porque as pessoas estão se alimentando? Estão. Né? Houve um desemprego? Houve, mas as pessoas ainda têm alimento. Mas está faltando os produtos médicos necessários para conter a pandemia. Então, hoje, se nós fôssemos falar qual é o foco da sociedade, qual é a necessidade, nós falaríamos que são os EPIs, é a vacina, é a contratação de médicos, de pessoas da área da saúde. Então, nós saberíamos que esse seria o foco da necessidade. E para quem eu devo produzir? Então, veja bem, nós já falamos aqui dois problemas, certo? O primeiro problema é o que a sociedade deve produzir. O segundo problema é para quem eu devo produzir. Qual é o foco? O foco é na renda e na maximização de lucro. Claro que se hoje nós estivéssemos falando numa outra época, então nós poderíamos falar, né, talvez, de um novo veículo a ser lançado, imóveis a serem lançados, eletrodomésticos, celulares. Mas já que estamos dando o exemplo aqui da pandemia, então vem a pergunta aqui, né? Então, primeiro, o que produzir, depois, quanto eu devo produzir? Nós sabemos que, né,
Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Para quem eu devo produzir? Então, nós sabemos que a necessidade hoje da produção é para quem? É para toda a nação, é para todo mundo. E a última pergunta dos problemas econômicos fundamentais é como produzir? Como produzir os bens de consumo sem que haja desgaste dos recursos naturais? Quais as tecnologias podem ser empregadas no processo produtivo? E como será organizado o processo produtivo? Aqui, em tempos normais, e aí quando eu falo tempos normais, eu estou falando em tempos em que não havia pandemia, o foco era na concorrência. Mas agora, o que nós estamos observando? Uma corrida contra o tempo para salvar vidas. Então, as pessoas estão se organizando, os países estão se ajudando. Para quê? Porque o foco agora não é na concorrência, o foco agora é para salvar vidas. Qual a quantidade que deverá ser produzida? Aqui entra a questão dos bens. Então, quanto eu tenho que produzir de bens de consumo? E aí eu já vou atender a coletividade. Quanto que eu preciso de intermediários e de capital? Então, aqui no nosso exemplo, o bem de consumo seria a vacina, o bem intermediário é a matéria-prima da vacina que nós acompanhamos aí na mídia, dificuldade para chegar no Brasil, e o bem de capital são os pesquisadores buscando uma solução diante desse cenário. Agora nós vamos falar sobre a escassez, tá? E aí vocês perceberam que todo o tempo que nós estamos falando dos próprios fatores de produção, todos eles são escassos. É tudo escasso, então nós temos problema com a terra, nós temos problema com o capital, nós temos problema com o trabalho, nós temos problemas de tecnologia, então nós temos uma série de problemas. E esses problemas eu posso traduzir em escassez. Você sabe que tem uma pergunta muito comum nas provas de concurso por aí, que é o seguinte, então coloca lá toda uma contextualização, depois pergunta-se assim, ó, diante do texto, diante do cenário, o objeto da economia é... Aí coloca-se lá, inflação, taxa de juros, demanda, oferta ou escassez? Então, a resposta é escassez. A economia só existe, por quê? Porque já lá na Grécia, a renda dos gregos eram escassas. E por conta disso, eles não conseguiam se organizar. Então, o problema da economia, o objeto da economia principal é a escassez. Escassez do quê? De fatores de produção. Esse é o objeto da economia. O que é escasso? Escasso é algo que não é suficiente, é débil, é raro, é falta, né? Faz falta. E aí nós temos a escassez econômica. A escassez não é um problema tecnológico, mas de disparidade, ou seja, de desigualdade, de descompasso entre os desejos humanos e meios disponíveis para satisfazê-los. Os recursos produtivos são limitados. Quais são os recursos produtivos que nós comentamos? Terra, capital, trabalho, tecnologia. Estes recursos, eles são limitados, mas a necessidade humana, ela é ilimitada. Como os recursos são escassos, nós temos os trade-offs, ou o que nós chamamos de custo de oportunidade. Olha só que interessante quando nós falamos sobre isso, né? Custos de oportunidade nós temos aqui. E nós temos que falar sobre isso, né? Quando nós falamos de custo de oportunidade, aí eu quero trazer novamente aqui a você. Você sabia, e agora eu quero que você preste bem atenção a isso,
que nós, como consumidores, eu e você mesmo que está aí comigo, nós somos seres economicamente insaciáveis. E é interessante porque em economia tudo tem gráfico, né? Tem gráfico para falar de demanda, tem gráfico para falar de oferta, de preferência do consumidor. Mas você sabia que o gráfico, para mostrar um ponto de saciedade, ele é uma espiral. Sabe uma espiral que não tem fim? Por que não? Porque o ser humano economicamente ativo, ele é insaciável. Você vai sempre querer mais do que menos. Aí você poderia falar, não, eu sou satisfeito. Mas espera, eu estou falando de necessidade básica. Hoje, você se alimentou, certo? Amanhã, você vai se alimentar. Depois de amanhã, vai continuar se alimentando. Daqui um mês, você vai se alimentar. Você vai vestir, você vai se alimentar. Então, quer dizer, se eu comer hoje, né? Então, hoje eu me alimentei e não preciso mais. Aí seria saciável. Entendeu? Então, não estou dizendo só de consumismo de coisas. Não, estou falando de necessidades básicas. Então, nós somos seres economicamente insaciáveis. E é por isso que nós enfrentamos trade-offs. O que é isso? Escolha. Né? Eu, Clévia, eu não tenho renda para comprar tudo aquilo que eu preciso ou tudo que eu quero. Então, eu vou ter que fazer o quê? Escolher, olha, isso aqui hoje não dá, então eu vou levar isso aqui. Né? Por quê? Porque eu tenho que enfrentar um sacrifício de escolha, já que a minha renda ela é o quê? Limitada, mas as minhas necessidades são ilimitadas. Então, é por isso que existe a escassez. Porque, de um lado, eu e você como seres economicamente insaciáveis, e do outro eu tenho recursos ou fatores de produção que são limitados. Então, eu preciso resolver essa situação. Escassez é um grande problema. Por quê? Porque ela gera, né, a escassez ela não é só um problema econômico, certo? A escassez, ela vai levar a um problema econômico, com certeza. Mas olha aqui na imagem, ela leva também a um problema social, onde concentra-se ainda mais a renda, né? Então, existe uma concentração de renda muito grande, o que gera a desigualdade social, certo? E, além disso ainda, eu vou ter o problema ambiental. Então, você percebe que a escassez, ela acaba trazendo problema para uma série de ambientes. Então, eu tenho um problema econômico, eu tenho um problema social e eu tenho também um problema ambiental. Então, a escassez, ela gera problemas para todos os âmbitos da sociedade, né? Âmbito econômico, âmbito social e o âmbito também ambiental. Nós vamos agora aplicar o entendimento desses conteúdos estudados até aqui. Nós vamos à primeira situação problema. Então, vamos lembrar que nós estamos aqui falando da usina Melaço, uma usina, certo, que produz cana-de-açúcar, certo, que cultiva a cana-de-açúcar, mas para a sua produção. Então, o primeiro desafio é definir a cadeia produtiva da cana-de-açúcar para a usina Melaço. A senhora Dulce, que é a proprietária dessa usina, ela necessariamente precisa identificar quais são os fatores de produção, ou seja, quais os fatores de produção seriam dispensáveis ou não seriam dispensáveis. Por hora, vamos ajudá-la na busca por respostas para os seguintes questionamentos a seguir. Então, veja bem. Primeiramente, nós colocamos aqui como desafio definir o quê? A cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Depois, a proprietária, que é a senhora Dulce, ela precisa identificar quais são os fatores de produção. Aí, vamos lembrar? Olha lá os fatores de produção: terra, capital, trabalho,
tecnologia, certo? Seriam dispensáveis ou não seriam dispensáveis? Por ora, vamos ajudá-la na busca por respostas para os seguintes questionamentos. Primeiro, olha só, o que lembra você quando você olha para esses questionamentos aqui? Então, primeiro nós temos aqui, ó, o que a usina deverá produzir? Segundo, como será feita essa produção? Terceiro, quanto será produzido? Quarto, e para quem a empresa irá produzir? Então, olha só que interessante, né? Primeiro, foi pedido ali, foi requerido que nós auxiliássemos aí a senhora Dulce na determinação da cadeia produtiva. Mas depois veio um problema. Vamos colocar a usina Melaço dentro do que nós chamamos de problemas econômicos fundamentais. E qual é o primeiro problema? O primeiro problema que ela chegou aqui é: o que a usina deve produzir? E sabe essa pergunta? Quero voltar um pouquinho aqui na história com vocês. O Brasil é um país feito de ciclos econômicos, então você já deve ter ouvido falar, já estudou um dia lá no ensino médio, você já estudou sobre os ciclos econômicos. Ciclo da borracha, ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo da cana-de-açúcar. E estes ciclos identificam que naquele momento no país era interessante, era economicamente viável, era economicamente lucrativo voltar a produção para um desses itens. E a cana-de-açúcar é interessante, né? Aqui aproveitando o exemplo da usina Melaço. Por quê? Porque no ciclo da cana-de-açúcar, entendia-se assim, isso aconteceu algumas vezes no Brasil, tá? Eu diria até que muitas vezes. Como a produção era de cana-de-açúcar, e se no país entendesse, as autoridades econômicas chegassem à decisão de que era melhor direcionar a cana-de-açúcar para produzir álcool, porque o álcool estava dando muito mais lucro do que o açúcar para consumo, o que eles faziam? Pegavam aquela cana-de-açúcar, direcionava a produção do etanol e aí faltava açúcar no país. O que eles faziam? Importava, porque para eles era mais barato importar do que produzir internamente. Então, esses ciclos econômicos, eles vão fazendo essa representatividade. Mas voltando ao exemplo da nossa usina, ela coloca as suas perguntas. O que a usina deve produzir? Será que ela deve produzir álcool, né, o etanol? Ou será que ela deve produzir açúcar? Ou será que ela deve produzir os dois de maneira equilibrada? Como? Que tipo de tecnologia ela deve utilizar? Quanto ela deve produzir? Né? Qual é a necessidade da sociedade em termos desses dois produtos? E aí é que vem a resposta à última pergunta, que é para quem ela deve produzir. Então, vamos responder a primeira parte da nossa SP. Resolvendo a situação problema, ou seja, vamos estabelecer a cadeia produtiva do etanol e do açúcar. Primeiramente, nós precisamos da matéria-prima principal, não é isso? Então, a matéria-prima principal, que é a cana-de-açúcar, ela veio de onde? Ela veio lá do canavial, da plantação. Uma vez que ela foi cultivada, que ela foi colhida, ela é direcionada para a usina. A usina transformará essa matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, nesses dois produtos, no caso da nossa empresa Melaço aqui. Uma parte será produzido etanol, certo? Que é o combustível, e a outra parte será produzido açúcar. Então, nós conseguimos aqui desenhar, ou seja, estabelecer a cadeia produtiva do etanol e do açúcar. Mas era só esse o problema? Não. Nós temos ainda que auxiliar a senhora Dulce com a questão do enfrentamento dos problemas econômicos fundamentais. A proprietária, por exemplo, né, a senhora Dulce,
ela poderia buscar informações sobre o mercado de etanol e de açúcar para realizar a sua escolha. Então, ela vai olhar, será que agora é melhor produzir etanol? Ou será que agora é melhor produzir açúcar? O que está dando mais lucro? Essa é a real. Ela poderá listar os incentivos para a produção do etanol e do açúcar contidos na publicação, certo? Que publicação? A publicação que ela vai pesquisar. Então, ela vai fazer uma análise de mercado, ela vai buscar informações, ela vai entrar nas grandes empresas, ela pode entrar nas empresas de capital aberto, para verificar, né, nas empresas do setor sucroalcooleiro, para verificar o que agora estão produzindo, o que está trazendo mais retorno, se é o etanol, se é o açúcar. Então, para tomar a sua decisão, ela pode ter por base critérios como demanda, que é a intenção de compra. Será que a intenção de compra da sociedade agora é mais etanol ou é mais açúcar? Né? Então, isso é claro que ela só vai obter uma resposta por meio de suas pesquisas. Vai analisar o preço, o concorrente, os custos, a tecnologia. Então, veja bem, olha quantas informações a senhora Dulce precisa, junto com seus gestores aqui. E aí eu quero te dizer o seguinte, a informação, eu sempre falo, é ainda a arma mais importante que nós temos. Qualquer gestor de qualquer área, quanto mais informações ele obtém no mercado, maior é a chance de uma decisão assertiva. Nós vamos agora ao nosso primeiro momento de interação para que você possa participar neste momento. Então, eu quero colocar aqui um questionamento para você. Como conciliar o consumo com a utilização dos recursos naturais? Como você acha que isso é possível? Como que é possível? Ou é possível ou não é? Qual é a sua opinião? Existe uma possibilidade de conciliar o consumo com a utilização dos recursos naturais? Vamos lá? Vou dar para vocês aí alguns minutinhos e nós já vamos retornar com a nossa discussão.
E aí, o que você acha? É possível conciliar o consumo com a questão ambiental? Eu coloquei um padrão de resposta aí para você. A relação de consumo, ela está diretamente interligada ao desenvolvimento da sociedade, sendo um grande problema mundial. As consequências do consumo exagerado, exacerbado, incentivado pelo espírito consumista, entranhado pelo regime capitalista enraizado no seio da sociedade, gerando consequências irreversíveis ao meio ambiente. Então, voltando à nossa questão, como conciliar o consumo com a utilização dos recursos naturais? Isso tem muito a ver com a questão que eu falei sobre aquele consumismo ou ser economicamente insaciável, né? Então, isso tem muito a ver. Por quê? Porque é exatamente nesse sentido que você toma muito cuidado, né? Então, nesse sentido de ser um ser economicamente insaciável, você acaba prejudicando o meio ambiente, o recurso natural, porque esse recurso natural, como todos os demais recursos, também são limitados. Nós vamos agora entrar numa outra parte do princípio de economia, que é entender um pouquinho a evolução do pensamento econômico. Então, é claro que se nós analisarmos hoje, e aí você pode até perguntar, mas por que eu tenho que estudar, né, a evolução do pensamento econômico? Porque muito do que foi defendido por esses filósofos, esses economistas e assim por diante, hoje é aplicado na economia real que nós vivemos. Então, por isso que é tão importante que você conheça de onde surgiu, quais foram os pensadores, quais foram as escolas responsáveis por tornar a economia o que eu e você conhecemos na atualidade. Nós vamos começar aqui por um clássico da economia, que foi Adam Smith. Tá? Adam Smith aqui, datado de 1723 a 1790. Ficou muito conhecido pelo laissez-faire, né? Deixe fazer. Ele falava, né, que os compradores e os vendedores automaticamente organizam-se na atribuição dos preços e na quantidade que a sociedade necessita, promovendo um equilíbrio. Então, segundo Adam Smith, a riqueza está nos bens que possuem valor de troca e não na moeda, né? Agora, diferente de David Ricardo, que já defendia a lei das chamadas vantagens comparativas, ou seja, né, um país só produziria aquilo que ele tivesse vantagem, para obter essa vantagem por meio da negociação. Então, segundo Adam Smith, o governo deveria deixar o mercado e os indivíduos livres para lidar com seus próprios assuntos. Você entende que Adam Smith, né, tanto que ele colocou aqui, né, deixe fazer, né, essa era a ideia do Adam Smith, deixe fazer. Por quê? Porque segundo ele, não deveria haver aqui uma intervenção do governo. Ele era contra o governo na economia. Ele dizia, peraí, ó, governo, fica de lado. Quem tem que resolver o problema é os caras que estão ofertando e os caras que estão demandando. Então, deixe eles negociarem de maneira livre. Então, ele era contra a intervenção do Estado na economia. Nós tivemos ainda, né, um marxista, né, muito conhecido. Hoje, seus trabalhos são conhecidos e reconhecidos, que foi Karl Marx, né? Então, Karl Marx é datado aqui de 1818 a 1883. Sua preocupação foi desvendar as leis do movimento de capital. O capital, ele colocava, tinha uma relação social entre o capitalista e o proletário, que era chamada mais-valia. E o que era essa mais-valia? Era a exploração da mão de obra dos assalariados, né? Então, o capitalista, ele recolhia o excedente da produção,
né, do trabalhador ali, né, do proletário, como forma do quê? De lucro. Então, havia também aqui a questão da centralização e da concentração de capitais. O que ele buscava, né? Uma sociedade justa, com o fim da desigualdade de classes. Então, ele vem propondo a união da classe operária pelo fim do capitalismo. Marx, na verdade, ele modificou a relação do valor-trabalho lá de Adam Smith, sendo que para ele o valor da força de trabalho era determinado pelo tempo de trabalho associado à produção. Então, olha que diferença, né? Ele tinha essa ideia, ó, um produto, ele deve ser precificado de acordo com o tempo despendido para que ele fique e torne-se na condição de produto final, né? Então, Marx foi um grande revolucionário. Na sequência, e não menos importante, nós falamos também de John Maynard Keynes, datado de 1883 a 1946. Ele é muito importante para diversas teorias econômicas e ele colocou aqui dois grandes problemas econômicos: o desemprego e a desigualdade da distribuição de renda. Então, ele falava muito e defendia o princípio da demanda efetiva. É um conceito, né? Na verdade, é um conceito macroeconômico que representa a demanda agregada que de fato se realiza no mercado, para a qual existe, a partir daí, capacidade de pagamento e não apenas aquela chamada procura potencial. Então, é importante, né, para estudar as flutuações do capitalismo e as dinâmicas do mercado. Então, ele vem trazendo a identidade macroeconômica contábil. Então, ele coloca aqui que o PIB, que é o produto nacional, né, que é o produto interno bruto, deve ser igual à renda, que é igual ao dispêndio. Então, o PIB é igual à renda, que é a chamada demanda agregada, que é a renda dos consumidores, a renda do governo, a renda das empresas, igual ao dispêndio. O dispêndio é consumo, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. Então, assim, eu acho muito importante que nós possamos aqui conhecer essa sistemática, e eu acho que Keynes, ele exerceu uma influência muito grande sobre a economia. Sabe por quê? Você se lembra, e é claro que você já deve ter visto a crise de 30, né? Você já leu sobre isso, ouviu algo sobre isso. E na época que aconteceu lá em 29, a crise de 30, em que quebrou a Bolsa de Nova York, e praticamente todos os países do mundo ocidental foram atingidos, houve um desemprego generalizado. E John Maynard Keynes desenvolveu uma teoria chamada de teoria geral do emprego, dos juros e da moeda. Olha as variáveis: teoria geral do emprego, dos juros e da moeda. Por quê? Porque ele queria trazer à sociedade uma forma de resolver aquele problema. Por quê? Porque a taxa de juros estava muito alta, então os investimentos não aconteciam. Se não tem investimento, não tem emprego, porque se as empresas não investem, não tem onde trabalhar, certo? E sem consumo não tem, né? Sem emprego não tem renda, sem renda não tem consumo, e aí a economia vai para um processo de recessão. Então, John Maynard Keynes, quando ele fez essa teoria, passou a ser um livro de direção para muitos países, e até hoje no Brasil é utilizado princípios da obra de Keynes. Ainda dentro dessa evolução toda, é muito importante nós tratarmos dos sistemas econômicos por meio de suas escolas ou teorias. Aqui realmente é uma grande evolução, né? Então, essas escolas e teorias, elas representam a evolução desse chamado pensamento econômico,
que é a chamada evolução da sociedade, da economia, da política, né? Então, tudo isso permeia por essas escolas e teorias. Então, nós vamos começar aqui falando sobre a economia de escambo. O que é isso? A economia de escambo é quando não havia moeda como nós conhecemos hoje. Hoje tem muito, né? Hoje tem cartão de crédito, hoje tem criptomoedas, hoje tem cheque, hoje tem tudo que se imagina, dinheiro digital, dinheiro virtual, enfim. Mas não era assim. Então não havia uma moeda como unidade de valor. Então o que acontecia? Trocava-se mercadoria por mercadoria e isso era um problema. Havia um problema chamado de coincidência de desejos. Então, era difícil coincidir o desejo. Vamos supor que eu, Clévia, produzisse milho e você feijão. E eu preciso do feijão que você produz, mas você não precisa do milho que eu estou produzindo. Então, havia um descompasso nessas trocas. Com o tempo, foi colocado uma moeda mercadoria e foram várias as moedas mercadorias para facilitar um pouco esse processo. Então, o sal foi uma mercadoria moeda, o arroz, o trigo, o boi, tanto que a palavra salário, ela é advinda de uma mercadoria moeda que foi justamente o sal. Mas vamos ver o que foi na sequência do escambo. Nós tivemos aqui na sequência o chamado mercantilismo, que foi um conjunto de grandes ideias, de práticas econômicas que foi adotadas lá na Europa, durante a fase do que nós chamamos de capitalismo comercial. E teve algumas características desse mercantilismo. Primeiro, que havia, né, o chamado controle estatal, né? Então, havia esse controle estatal. Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, eles foram assumindo o controle da economia nacional. Havia ainda a questão da balança comercial favorável, onde a riqueza de uma nação estava totalmente associada à sua capacidade de exportar muito mais do que importar. Havia ainda como característica o chamado monopólio controlador. Essa característica era onde os governantes ou os governos interessados naquela rápida acumulação de capital estabeleciam um monopólio sobre as atividades mercantis, sobre as atividades manufatureiras, tanto na metrópole como nas chamadas colônias. Nós tínhamos ainda o chamado protecionismo como característica do mercantilismo. Geralmente, ele era realizado por meio de barreiras alfandegárias, onde havia o aumento de tarifas que elevava o preço dos produtos importados. E também por meio da proibição de se exportar matérias-primas que favorecesse o crescimento industrial do país chamado de país concorrente. E por fim, né, também havia a chamada ideia metalista, que é muito conhecida no mercantilismo, que defendia a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de moeda que ela tivesse acumulada. Então, quanto mais metais preciosos ela tivesse, mais rica seria essa nação. Ainda nós temos aqui os fisiocratas, que era totalmente oposto aos mercantilistas aqui, né? Então, a fisiocracia foi considerada a primeira escola científica, antes mesmo da escola ou da teoria clássica de Adam Smith. É uma teoria econômica que surgiu para se opor ao mercantilismo, né? Então, eles tinham que a riqueza de uma nação era proveniente da terra. Então, segundo os fisiocratas, por que se era oposto ao mercantilismo? Porque o mercantilismo dizia que quanto mais metais preciosos um país acumulasse, mais rico ele seria. Os fisiocratas diziam que a riqueza de uma nação estava totalmente ligada ao fator terra, agricultura. Então, eles diziam que uma semente, ela era plantada, ela geminava e ela se multiplicava em outras sementes. E para encerrar,
Nós temos ainda aqui a Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial que vai representando as escolas do pensamento econômico. Então, nós temos aqui a escola clássica, né, onde Smith defendia que a riqueza dos bens que possui valor de troca e não era na moeda. Então, depende tudo do trabalho. Depois tinha David Ricardo, né, que, como eu disse anteriormente, defendia a lei das vantagens comparativas. Tivemos ainda Thomas Robert Malthus, que dizia que a população crescia de uma forma geométrica, mas a produção de alimentos crescia numa progressão aritmética. Tivemos ainda a escola marxista, que buscava o quê por meio de Marx? Como falamos anteriormente, uma sociedade justa, né? Com o fim da desigualdade social. E aí é importante ressaltar que Marx ele veio modificar aquela análise do valor trabalho de Adam Smith. Então, para ele, o valor da força de trabalho era determinado pelo tempo de trabalho à produção. E, finalmente, a escola neoclássica, né? Então, aqui, na escola neoclássica, os preços e os serviços é que determinavam aqui, né, por meio da utilidade dos bens. Então, a utilidade decorre da necessidade. Olha só que interessante. Então, a partir daí, você começa a entender que muito das situações que nós passamos hoje tem uma explicação lá atrás, lá no passado. E ainda dentro dessa revolução toda do pensamento, nós temos a chamada economia centralizada e a economia de mercado. Então, na economia centralizada, que também é conhecida como economia planificada, né? Olha só, economia centralizada, conhecida também como economia planificada. As questões econômicas, elas são planejadas pelo governo de forma bem centralizada, predominando a propriedade pública dos fatores de produção. E já a economia de mercado são as forças do mercado que vão determinar a sua dinâmica, prevalecendo assim a propriedade privada dos fatores de produção. E nós temos aqui, quando se fala em sistema, né, e aí nós temos equidade versus eficiência, é importante dizer que em cada sistema econômico, seja ele o sistema socialista ou o sistema capitalista, as respostas aos problemas, elas são trabalhadas de maneira diferente e envolvem sempre esse debate entre equidade e eficiência. Então, quando eu falo, por exemplo, de distribuir melhor a riqueza gerada, eu estou ali voltando para o comunismo. Quando eu falo de gerar maior produção com menor custo, eu estou voltando ao capitalismo. É aí que nós temos aqui, né? Dentro desse sistema, nós temos o sistema socialista. Nesse sistema, os problemas econômicos fundamentais são resolvidos pelo planejamento central do governo e todos os fatores de produção são propriedades do governo. Um exemplo aqui é Cuba. E nós temos o sistema capitalista. Neste sistema, predominam as forças de mercado. Quais são as forças de mercado que nós conhecemos? Oferta e demanda. Existe a propriedade privada dos fatores de produção, a livre iniciativa é estimulada e onde nós temos um exemplo aqui? Nós temos o exemplo do Brasil, certo? Então, tudo isso aqui nós devemos levar, então, em consideração. E aí você consegue perceber, a partir de toda essa evolução, que tudo que nós passamos na economia e temos passado e já passamos um dia, tem uma explicação. Então, não é um problema de hoje, de agora. Né? São situações que já aconteceram no passado e continuam acontecendo hoje, no presente. Nós vamos agora iniciar mais um conceito da nossa aula de hoje, que é o conceito de falhas do mercado. Agora, como que nós vamos entender isso aqui?
existem várias falhas no mercado, tá? Existem falhas de regulamentação, existem falhas de tributação, existem falhas até mesmo nos processos produtivos. Então, é exatamente isso que nós vamos trabalhar agora. Quando nós falamos de economia de mercado, nem sempre, e muito difícil, vamos colocar aqui dificilmente, ela vai trabalhar ou vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque a própria interação entre os agentes econômicos vai produzindo distorções que causam muito mais efeito negativo do que positivo. Muitas situações podem provocar essas chamadas falhas de mercado que nós estamos falando aqui. E essas situações, elas podem trazer vantagens para uma minoria, tá? Então, para alguns, e pode trazer prejuízos para a maioria nesse sentido. Então, nós viemos aqui a hipótese simplificadora. Tanto os demandantes quanto os ofertantes são, na verdade, tomadores de preço, pois nenhum nem outro, de forma isolada, possuem poder de influência sobre o preço final do produto. E é aí que ocorrem o quê? As falhas de mercado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui para vocês, mais adiante nós vamos estudar sobre isso, mas dando um spoiler aqui do que vem pela frente, tá? Nós temos aqui no mercado uma curva de oferta e temos uma curva de demanda. E nós temos aqui pessoas, empresas ofertando, oferecendo, vendendo seus produtos. E do outro lado nós temos os consumidores comprando, demandando esses produtos. Aqui nós temos o preço, tá? Aqui no eixo vertical. E no eixo horizontal eu tenho o quê? A quantidade de produtos e serviços. Então veja que eu tenho o tempo todo esse mercado trabalhando, olha lá, com preços diferentes, com quantidades diferentes. E essa força de mercado é que vai determinar o preço. Quando a curva de oferta encontra a curva de demanda, nós chamamos de equilíbrio de mercado. E o que determina esse equilíbrio é o preço de equilíbrio. Agora, isso aqui seria possível se eu estivesse só com a oferta ou só com a demanda? Não. Para que eu consiga determinar o preço de mercado, eu preciso de quem? De demandantes e de ofertantes. Os dois são tomadores de preço, os dois agentes econômicos aqui. Então, eu não poderia ter um mercado onde eu tivesse apenas um lado da moeda, onde eu tivesse só um ofertante ou só um demandante. Não, eu preciso de todos os agentes possíveis. Para quê? Para que este preço seja, então, formado no mercado. E é aí que eu começo a verificar as falhas de mercados. Então, nós temos aqui primeiro as chamadas externalidades, que é quando eu falo o seguinte, a decisão de um agente que pode impactar outro ou pode impactar o bem-estar, né? Então, vamos colocar assim, ó, um exemplo, digamos que esteja chegando aí na sua cidade uma nova indústria, né? Então, ótimo, aí você pensa assim, puxa, tá chegando uma nova indústria que vai gerar muito emprego. Só que essa indústria, ela vai lançar no ar um resíduo altamente poluente. Então, quer dizer, ela vai beneficiar uma parte, mas ela vai trazer um malefício para uma parte da população. Isso é uma externalidade negativa. Informações assimétricas, tá? Essas informações assimétricas é o mesmo que eu estivesse falando de informações desiguais entre ofertante e demandante, que pode causar as chamadas imperfeições nas alocações. Por exemplo, a venda de carro ou de moto, por exemplo, carro e moto usado, com problema, sem o conhecimento do comprador. Então, quer dizer, eu estou vendendo um produto que tem problema, que está gerando problema, eu não fui avisada, né? Enquanto comprador eu não sabia e eu comprei um produto com defeito. Então, não é uma falha de mercado? Uma informação assimétrica? Com certeza, é uma falha de mercado.
E nós temos ainda o chamado risco moral, que é muito perigoso, né? Que é quando aqui tem já um processo de ofensa, de calúnia e difamação, então já vai entrando um risco moral, certo? E nós temos ainda os chamados bens públicos aqui. Então, a oferta de determinado bem, de determinado serviço, só faz sentido se for feito pelo governo, né? No caso dos bens públicos, por exemplo, serviço de iluminação, a prestação de serviços de justiça. Por quê? Porque não há interesse desse tipo de situação para o setor privado, né? Então, é considerado também uma falha de mercado nesse sentido. Por quê? Porque não há interesse, né? Então, é considerado. O que mais que nós podemos ver aqui? Nós temos, se por um lado, nós temos aí as falhas de mercado e nós vimos que não são poucas, são muitas as falhas, são muitos os problemas, nós temos que ter de outro lado alguém que queira tentar resolver esse problema. Então, vamos verificar. Nós temos aqui, nas falhas de mercado, né? Então, nós temos os chamados instrumentos de correção das externalidades, certo? Então, quais são aqui? Nós temos a regulamentação, os impostos, os subsídios. Então, quando se direciona ao contexto normativo, as falhas elas podem ser corrigidas por meio de regulação econômica. Portanto, e olhando por esse ângulo, o governo ele pode atuar por meio de políticas públicas, né? Então, ele pode. Quais são essas políticas públicas? Regulamentação, impostos e subsídios. Como, porém, sempre considerando os problemas que uma intervenção regulatória pode causar. Então, ele tem que levar isso em consideração. E uma forma também de correção é o chamado Teorema de Coase, né? Desenvolvido por Ronald Coase, datado de 1910 a 2013. E esse teorema, ele trata do seguinte, que numa transação econômica com as chamadas externalidades, se os direitos forem definidos e os custos forem baixos, a solução privada ela é conhecida como socialmente ótima, não havendo aí a necessidade da intervenção do governo para corrigir essa falha. O único papel do governo, segundo a teoria, seria assegurar que os direitos de propriedade estivessem muito bem definidos e que a livre negociação fluísse sem custos de transação. Então, você verifica a partir daí que nós temos falhas? Temos, mas existem os instrumentos aí de regulação ou de regulamentação. Cabe a cada sociedade, a cada economia entender até que ponto isso seria importante ou interessante. Vamos à nossa próxima situação problema. Nos Estados Unidos, o governo concedeu subsídios para os produtores norte-americanos de etanol. E impostos menores, financiamentos com juros menores e auxílio direto aos produtores com o interesse de deixar o preço do etanol norte-americano mais barato, o que lhes deixou em posição favorável, já que seus custos caíram. E por que isso é um problema? Porque nós temos no Brasil, qual que é a nossa empresa de estudo aqui? A usina Melaço, que produz etanol também e açúcar. E agora a dona Dulce lá, ela viu essa informação de que o etanol norte-americano está sendo subsidiado pelo governo e por isso eles conseguem repassar a um preço menor. Vamos ver a sequência desse problema. Dessa forma, competir com o etanol norte-americano ficou muito difícil. O que pode fazer a usina Melaço perder muitos clientes. De acordo com as teorias econômicas, será que a usina Melaço vai receber alguma ajuda do governo brasileiro para enfrentar essa concorrência desleal?
Porque agora chegou num processo complicado aqui, né? É uma concorrência desleal. Por quê? Porque uma vez que um produto ele é subsidiado pela própria chamada política dos preços mínimos do governo, ele consegue baixar o seu custo. Mas a dona Dulce agora está com a cabeça quente, pensando, mas será que nós vamos conseguir negociar com o etanol norte-americano, já que o deles eles estão conseguindo subsídios e por isso eles estão conseguindo um preço com um custo bem menor que o nosso. A senhora Dulce, que é a proprietária da usina Melaço, ela precisa verificar se o governo brasileiro é adepto do liberalismo econômico, ou seja, se o nosso Estado tem como filosofia de vida uma não intervenção econômica do governo, o que era defendido pelos fisiocratas, pelos clássicos e pelos neoclássicos. Ou, numa outra situação, se o governo segue uma linha keynesiana, que permite uma ação mais firme do governo na economia para garantir a sobrevivência dos produtores nacionais. Então, você entende por que nós estudamos a história do pensamento econômico? Olha só que interessante, né? Nós estamos agora comparando. Qual que é a linha do nosso governo? É a linha que defende a não intervenção do Estado na economia ou é a linha keynesiana que defende não, o Estado tem que intervir sim para ajudar e auxiliar os produtores nacionais? Resolvendo a situação, a colocação de subsídios feito pelos Estados Unidos configura o quê? Uma teoria keynesiana, certo? Onde o governo intervém na economia até como forma de auxílio, certo? Até como forma de auxílio para os produtores nacionais que vão poder competir. Diferente seria se isso não acontecesse. Como competir com um produto que tem um custo menor? Seria muito difícil. Se o governo brasileiro não trouxer subsídios aos agricultores brasileiros, ele adotaria uma visão econômica clássica, que seria do liberalismo econômico. Então, essa é a maior preocupação da senhora Dulce. Qual que é a visão do governo brasileiro? É uma visão mais keynesiana, em que o Estado deve intervir e auxiliar esses produtores nacionais? Ou é uma visão clássica, que o governo tem que se retirar e deixar as forças de oferta e de demanda resolver o problema? Eis a dúvida. Se o governo brasileiro der subsídios aos agricultores nacionais, ele adotaria uma visão econômica keynesiana de intervenção na economia. Por quê? Porque Keynes, ele veio então para defender a ação do Estado, havendo subsídio para acesso ao crédito, isenção fiscal, subsídio direcionado por setor produtivo, subsídio direcionado ao setor sucroenergético, que é a nossa usina Melaço. Diante da crise da usina, se o Estado se colocar como um incentivador da dinâmica econômica, ele poderá subsidiar ou promover uma isenção fiscal para o setor sucroenergético, permitindo que haja uma melhora nesse setor e na economia de uma forma geral, e possibilitando-o competir novamente com o etanol subsidiado norte-americano. Portanto, há necessidade sim de uma intervenção do governo para que a senhora Dulce, proprietária da usina Melaço, possa competir com o etanol americano. Nós vamos agora ao último momento de interação da nossa aula de hoje, com mais um questionamento para que vocês aí identifiquem e nós possamos retornar aí a nossa aula e encerrando a nossa aula. E aí vem uma questão seguinte: para que o consumidor faça a escolha pelo etanol na hora de abastecer o seu veículo,
ele precisa ter um preço mais baixo do que o da gasolina, já que o rendimento médio do etanol é cerca de 30% mais baixo do que o da gasolina. O que você acha? Faz sentido ou não faz essa decisão? 3 minutinhos aí para vocês pensarem sobre isso e nós já retornamos encerrando a nossa aula de hoje. A nossa afirmação é verdadeira? Com certeza, né? Então, o consumidor, se ele tem que escolher entre o etanol e a gasolina, e nós sabemos que agora o preço da gasolina está absurdamente elevado. E é claro que vai depender do tipo de veículo, qual é o consumo desse veículo, como que ele funciona, quanto que ele precisa para rodar, né? Então, aí entra até a questão de economia mesmo, né? Então, tem que ser levado em consideração, sim, antes de tomar essa decisão de escolha, como assim nós chamamos. Usina Melaço, a senhora Dulce nota que se o etanol estivesse um preço 30% ou mais do que a gasolina, a demanda por etanol cresceria bastante, já que os consumidores estão com uma consciência ambiental cada vez maior. Mas como os custos da usina Melaço estão aumentando, como conseguir reduzir o preço do etanol? Já que a preocupação com a poluição é um assunto que afeta a sociedade, será que o governo brasileiro poderia auxiliar os produtores nacionais de etanol de alguma forma? Talvez por meio de incentivos para que os preços caíssem e os demandantes optassem cada vez mais por um combustível menos poluente. Ao obter informações sobre esse mercado, a senhora Dulce identifica uma oportunidade. Mesmo com custos maiores, se o governo trouxesse benefício para o etanol, o preço da usina poderia ficar mais competitivo. A nossa aula de hoje, nós abordamos os problemas da economia, a questão da escassez, os objetos do estudo e a economia de mercado e Estado. E neste momento eu já quero caminhar aí para o encerramento da nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e até a próxima.